A notícia da semana caiu na última terça-feira, quando veio a informação do Caio Ribeiro de que o Mano Menezes seria o técnico da Seleção Brasileira em 2022. A gente está aqui no final do sábado e eu vou atualizar para vocês o que teve de novo nessa história nos últimos dias. E o caminho da informação vem sendo bom para as pretensões coloradas. E a gente fala sobre isso agora aqui no Adulto. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Talvez agora com um pouco mais de calma, com um pouco menos de aflição, porque na última terça-feira, quando a gente abordou esse assunto, estava tudo muito denso, as informações elas eram até um pouco nebulosas, quando o Caio Ribeiro soltou a bomba de que Mano Menezes seria o técnico da Seleção Brasileira depois da Copa do Mundo de 2022, tá? E de lá pra cá muitas coisas aconteceram, algumas pessoas falaram, algumas pessoas negaram, outras pessoas deram outras versões, onde a gente pode agora construir um rastro um pouco maior dessa notícia, para tentar entender de fato qual a chance do Inter perder o seu treinador para a temporada de 2023, tá? E aí primeiro eu explico, olha, a informação do Caio Ribeiro, e eu venho dizendo isso desde terça-feira, ela não é de que o Mano já foi convidado. Ela é de que o Mano vai ser convidado. Logo, a informação do Caio ela não pode ser desmentida pelo Mano, porque ela não teria chegado ainda no Mano Menezes. A informação do Caio Ribeiro ela só poderá ser desmentida pela CBF. E mesmo assim a gente sabe que a CBF desmentiu dizendo que não havia contratado o Mano ainda, não era uma negativa que deixaria o torcedor colorado tranquilo ou que tiraria a notícia do rastro. O que poderia tirar a notícia do rastro é outro técnico surgindo como favorito, através de uma confirmação da CBF. A CBF confirmando que o rumo da história não é o Mano Menezes. E de alguma forma isso aconteceu nessa semana e é a grande notícia para o torcedor colorado, depois de tudo isso, tá? A gente teve negativa do Mano, a gente teve negativa do André Sanches na história, e essa eu já acho que é uma negativa um pouco mais representativa, e eu falei sobre isso aqui, por quê? Porque o rastro da notícia é: André Sanches será convidado para ser diretor de seleções, e André Sanches escolheria Mano Menezes. E quando o André Sanches nega que a história seja verdadeira, ele pode estar negando que o técnico da cabeça dele seja o Mano Menezes, que aí é uma história e uma negativa plausível, considerável para negar a informação do Caio Ribeiro, que é uma informação do futuro, é uma projeção de algo que pode acontecer. Mas a melhor notícia está exatamente nessa negativa da CBF, e aí eu retomo ela. O Francisco Noveleto, vice-presidente da CBF, deu uma entrevista para a Rádio Grenal nesta semana no programa Café com Futebol com o Luiz Carlos Reck, e nessa entrevista Francisco Noveleto indicou que o Dorival Júnior está sendo o cara da vez e não o Mano Menezes. O que muda um pouco a nossa perspectiva em cima das ações da CBF. Um cara, o vice-presidente da CBF, trazer essa informação. Tem um detalhe. Francisco Noveleto também citou que a seleção brasileira fez uma sondagem em cima do Guardiola e que a sondagem em cima do Guardiola ela teve um recuo porque o salário do Guardiola ele é muito alto, ele é impagável. É coisa de 2 milhões de euros por mês, 10 milhões de reais por mês, algo que a seleção brasileira não vai pagar. E tudo isso foi trazido de informação do Francisco Noveleto. Então, gente, olha, 4 dias depois da informação do Caio Ribeiro, eu posso dizer que aquela celeuma, ela esfriou. E eu posso dizer, e aí do ponto de vista do ambiente do Internacional, que em um primeiro momento houve preocupação. O Inter reviu aquele filme do Diego Aguirre com a seleção uruguaia, ele acontecendo novamente. E hoje eu noto dos dirigentes colorados, das pessoas do Internacional que a gente conversa, um pouco mais de tranquilidade quanto a isso. O Mano, também no contato com a direção do Internacional, deixou os dirigentes um pouco mais tranquilos sobre a possibilidade de permanência. E não que o Mano vá rejeitar a seleção brasileira, ele não vai rejeitar a seleção brasileira, tá? Se o Mano for convidado para a seleção brasileira, ele vai aceitar. E aí eu estou trazendo aqui
não é uma informação confirmada, porque eu não dá para projetar o futuro, mas eu garanto para vocês, o Mano vai aceitar se ele for convidado. Mas nesses papos ele deixou a direção mais tranquila do ponto de vista que é mais difícil ele ser convidado. Então o cenário que eu passo para vocês é esse. Esfriou. Eu não descarto ainda que o Mano seja o técnico, porque o rastro da informação do Caio, ele foi um rastro interessante do ponto de vista que algumas pessoas do bastidor da CBF indicavam que poderia ser o André Sanches, o diretor de seleções, no bastidor, o pessoal da Rádio Gaúcha que está lá em Turim com a seleção brasileira. Mas esfriou. Não descarto ainda, mas esfriou e hoje há um clima de um pouco mais de tranquilidade do que aconteceu durante a semana, já passando-se aí 4, 5 dias da bomba que estourou. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!